recebe e a favor das suas reivindicações. Bom, nós vamos para a nossa pauta internacional, que é o destaque do programa de hoje, muito importante. Bom, obviamente que o tema central é a política criminosa, genocida, nazista, não tem outra palavra, né, das tropas sionistas que hoje mataram mais de 110 palestinos. São, segundo os números anunciados, 112, né? Isso de pessoas que já tinham sido anunciadas, porque mais de 700 feridos, de gente que foi fuzilada na fila para conseguir comida. E o exército sionista, nazista, filmou e divulgou, né, o tumulto, a situação por eles provocada. Então, vamos mostrar o vídeo, né, aqui para vocês, que está, digamos assim, batendo recorde de visualização em todo o mundo, né, uma coisa assim sanguinária, né, uma coisa que, dessa maneira pública, nem o Hitler fez, né? O Hitler botava o pessoal na câmara de gás, tinha um esquema. Não, os israelenses fazem questão de fazer, filmar, mostrar. Bom, nós vamos ver depois que tem ministro nazista que ainda comemora publicamente, bate palma para esse tipo de ação. Pode soltar o vídeo aí, produção? O exército israelense divulgou imagens de multidões em volta de caminhões de ajuda humanitária na faixa de Gaza. O Hamas afirmou que mais de 100 palestinos morreram atingidos por tiros de soldados israelenses quando tentavam receber ajuda. Fontes israelenses confirmaram que os soldados se sentiram ameaçados e abriram fogo contra os palestinos, mas negaram a responsabilidade pelas mortes. O exército afirmou que várias pessoas morreram pisoteadas pela multidão. Um médico do Hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, afirmou que os soldados atiraram contra milhares de cidadãos que correram na direção dos caminhões de ajuda. Depois de quase 5 meses de guerra entre Israel e Hamas, a ONU calcula que 2.200.000 pessoas correm o risco de morrer de fome na faixa de Gaza, especialmente no norte, onde a destruição, os combates e os saques praticamente impossibilitam a entrega de ajuda humanitária. No início da manhã, o Ministério da Saúde do Hamas anunciou que mais de 30.000 pessoas morreram nas operações militares israelenses em Gaza desde o início da guerra em 7 de outubro. O conflito é o mais violento dos 5 já travados entre Israel e Hamas, que tomou o poder em Gaza em 2007 e começou após os ataques sem precedentes do movimento islamista contra o território israelense. Qual? Aí, comentário, a gente divulgou aí. O vídeo não é de propriedade de ninguém, o vídeo foi divulgado aí justamente pelas próprias Forças Armadas israelenses, né? Centenas de pessoas estavam na fila para receber suprimentos, né? Numa situação de fome, né? Diante da destruição promovida pelo exército sionista, né? Em que mais de 80% dos prédios foram destruídos. 1 milhão de pessoas perderam suas casas. 1 milhão de pessoas. Né? 80% dos prédios, escolas, hospitais, em sua maioria destruídos. Né? E o que aconteceu? Segundo o portal libanês, só para destacar entre outros, né? A gente poderia citar outras fontes, o local foi bombardeado, houve disparos diretamente das tropas sionistas e 100 palestinos, 112 palestinos, segundo as últimas notícias, foram mortos já na hora, além dos mais de 100 feridos. Justamente depois dos disparos contra a população, veículos e tanques passaram por cima dos corpos
enquanto outros disparavam projéteis incendiários em direção à população palestina. Foram centenas de pessoas sequestradas na mesma área, né? E ninguém sabe para onde as pessoas foram transferidas. É uma situação, né, para lá de... Era um momento de entrega. As denúncias dão conta, inclusive, de que o Israel teria sequestrado, né, os caminhões responsáveis pela distribuição de ajuda humanitária para aproximar as pessoas e daí fazer disparos. É óbvio que, como vem acontecendo, né, desde o início do genocídio, Israel arrumou uma desculpa, né, e disse que as pessoas morreram pisoteadas porque uma passou por cima da outra. A culpa é dos palestinos, segundo esses facínoras, esses nazistas, né? E, veja só, os israelenses teriam disparado para o ar. E, no máximo, nas pernas das pessoas que estavam ameaçando os soldados israelenses armados até os dentes. A culpa, segundo esses criminosos, esses nazistas, são das pessoas que morreram. São dos próprios palestinos, dos famintos. Eles que estavam lá fazendo o quê? Passaram por cima dos outros. Quer dizer, não tem mais... Quer dizer, não tem limites, né? A situação mostra que ou se para a mão assassina, criminosa dessa gente, se essa a gente pode chamar isso de gente, é uma escória, é um rebotalho, né, da humanidade, pessoas que não têm... São piores do que os nazistas, do que eles estão fazendo, e mostram que eles são da mesma estirpe, né? Não é à toa que o sionismo é da ala que não lutou contra o nazismo, que não defendeu os judeus, que fez acordo com o imperialismo para garantir os seus interesses, inclusive contra o próprio povo judeu. Coisa que não sou eu que estou falando, os próprios judeus, né? Muita gente entre os judeus denunciam essa política criminosa deles entregarem até os judeus, né? E nós estamos vendo agora que eles são capazes de qualquer coisa, né? Como diz aqui o Felipe Rosendo, foi tudo planejado pelo Estado genocida de Israel. Se trata de uma política, né? Por isso a situação mostra a importância. É preciso mobilizar amplamente no mundo todo, né? É uma política para lá de criminosa. Bom, e nós vamos repercutir agora, vamos mostrar agora as histórias mais tão escabrosas, tão tenebrosas como, né, o massacre é a tentativa de justificar, né? Assim como eles fizeram em 7 de outubro, né, quando, diante da ação espetacular, combativa, corajosa dos combatentes do Hamas, né, que adentraram no território que é deles, que está invadido por Israel, são invasores do povo palestino, das terras da nação palestina, né? Eles inventaram história, mentiram descaradamente, né, de que o Hamas tinha cometido estupros, que tinha atirado em civis. Agora nós estamos vendo, vai vir a campanha da falsificação. Logo vai vir a justiça, porque ninguém mostra a versão, nós vamos mostrar, mas ninguém mostra a versão do Hamas. Mas amanhã nós vamos ver, já hoje deve estar acontecendo aí, a imprensa vai divulgar amplamente a versão mentirosa de Israel sobre os acontecimentos. Mas tem